Olá a todos, vamos ao nosso segundo vídeo de Processo Civil 2. Na aula dessa semana, nós vamos continuar o estudo da petição inicial, tratando agora do seu pedido, que é trazido no Código de Processo Civil como um capítulo separado. Tamanha é a complexidade desse tema, o pedido da petição inicial. Está lá no 319, nós vamos tratar das suas características, acumulação, que é vários pedidos, tipos de acumulação e alteração da causa de pedir. Eu vou desligar o vídeo, que, como eu disse, fica menor o tamanho dos slides só com o áudio. Bons estudos! Bom, o conteúdo foi dito no slide passado, o texto base ele está lá no antepenúltimo slide. Essa semana não haverá tarefa e o nosso encontro online é no horário que seria o encontro presencial. Esse slide é só para lembrar que na nossa primeira e última aula nós traçamos a diferença entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Nós vimos que nós vamos estudar o procedimento comum, não os procedimentos especiais, seja do CPC ou em lei especial. O que nós vamos estudar é o procedimento comum, desde a petição inicial até a sentença. E nós começamos a estudar os primeiros incisos do artigo 319, que trata da petição inicial. Nós deixamos para a segunda aula o estudo do pedido da petição inicial, que está lá no artigo 319, inciso 4º, porque, como eu disse, o Código traz o estudo do pedido da petição inicial em um capítulo à parte. Então, nós vamos começar a estudar a partir de agora, iniciando por suas características, as características do pedido. A primeira delas é que ele é dúplice, ele tem natureza dúplice, porque todo pedido de petição inicial ou contestação, ele é um pedido imediato, ele é direcionado ao juiz, é a providência pretendida, condenar, declarar ou constituir um direito ou desconstituir um direito, e ele também tem a natureza de ser um pedido mediato, contra o réu, que se é o que pretende, é o bem da vida que se pretende. O autor diz que quer a cirurgia, quer o dinheiro, quer uma isenção de um tributo. Então, sempre o pedido tem essas duas naturezas. Olha os exemplos no final do slide. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência a procedência do pedido, o pedido imediato, requer a procedência do pedido, que se condene o réu, perdão, aí sim, o pedido imediato, o réu a pagar a quantia de, aí sim o pedido imediato. No segundo exemplo, a procedência do pedido para declarar, pedido imediato, a inexistência do débito, pedido imediato. E o último, a procedência do pedido para desconstituir, aí sim o pedido imediato. Desconstituir o quê? Qual é o pedido? Qual é o bem da vida? É o casamento, é o pedido imediato. Outra característica relevante do pedido é que ele precisa ser certo. O pedido deve esclarecer exatamente o que se pretende, qual o bem da vida que se pretende. Exemplo, condenar. O exemplo aqui é do que não se pode fazer. Não se pode fazer um pedido vago, indeterminado, como, por exemplo, dizer, juiz, condene no que você achar justo. Isso não pode. Você tem que dizer exatamente o que se pretende. E no parágrafo 1º do artigo 322 também, do CPC, o Código faz a ressalva dos chamados pedidos implícitos, que são aqueles pedidos que, ainda que o autor não coloque na petição inicial, o juiz vai concedê-los, e não vai haver uma anulação aí dessa sentença porque não havia sido pedido isso. Não, o juiz pode conceder os juros legais, a correção monetária, os honorários, custas, e prestações periódicas futuras, elas estão incluídas aí na petição inicial e na contestação, ainda que não tenha sido colocado.
prestações periódicas futuras são aquelas que vão se vencendo no processo, e por isso não precisam ser mensalmente incluídas no processo. Exemplo, cobrança de aluguel vencido. Na inicial você colocou até o mês atual, mas o locatário continuou devendo nos meses seguintes, e aí você não precisa incluir isso no processo. O juiz já vai conceder na sentença até o dia que estiver devendo, sem necessidade de incluir isso, porque é um pedido implícito, aí do 322, parágrafo 1º. E o parágrafo 2º também, menos importante, diz que não se deve interpretar o pedido de forma extensiva, né? Deve ser levado em consideração o conjunto da postulação. E a terceira característica do pedido é que, além de ser certo, o pedido precisa ser determinado, ou seja, delimitar o quanto, né? Pedido certo que nós vimos é o que se pretende e o pedido determinado é o quanto se pretende, né? Só que, em 3 casos, o CPC admite pedidos genéricos, pedidos indeterminados, né, que é o oposto do que a gente estava falando até aqui, né? Então, o que diz o inciso 1? Que será possível pedido indeterminado quando não for possível individualizar os bens na petição inicial, por se tratar de uma universalidade. O conceito de universalidade está lá no artigo 90 e 91 do Código Civil, né? Eu trago como exemplo, assim como a maioria dos manuais, são os livros de uma biblioteca, os bens de uma herança e o rebanho, né? Na inicial, você não consegue descrever cada livro que está na biblioteca, qual o valor de cada livro, qual o valor de cada gado do rebanho. Então, você entra só fazendo uma generalização de quanto vale aqueles livros, então, sem indicar exatamente cada um, e o juiz vai ter que aceitar esse pedido relativamente genérico. No inciso 2, o mais comum de se ver admite-se pedido genérico quando as consequências do dano ainda estão ocorrendo no momento da propositura da ação. E o exemplo que eu trago para ilustrar é aquela vítima de um acidente de trânsito que está hospitalizada, ela não sabe o que vai ter de consequência do acidente, algum dano neurológico, mas ela já entra com a ação, né, fazendo vários pedidos e fazendo pedidos genéricos, porque ela ainda não sabe naquele momento a extensão do dano. E o último caso que a lei admite um pedido genérico, né, digamos assim, as 3 exceções, é quando o ato um ato depende do réu, né? O autor não sabe o valor que ele pretende na inicial, o que ele pretende, o quanto ele pretende. Quem sabe é o réu do processo, porque é o réu que detém documentos, é o réu que é o síndico do condomínio, é o réu que é o administrador da empresa. Então, como aí o autor não tem como saber exatamente o que se pretende, ele faz um pedido genérico e o réu que vai aí sim poder esclarecer melhor o quanto que se pretende nessa ação. Quando tratamos do tema pedido da inicial, né, não podemos deixar de falar na possibilidade da cumulação dos pedidos, que é o ajuntamento de vários pedidos dentro de um mesmo processo, né, mesma ação, evitando que se façam várias ações para tratar de vários problemas, quando na verdade poderia ser tudo tratado no mesmo processo. A regra é que pode-se cumular pedidos contra o mesmo réu, ainda que não haja conexão, mas desde que os pedidos sejam compatíveis, tenha o juízo a mesma competência para julgar ambos os pedidos. A acumulação com réus distintos, aí sim exige a conexão. Então, repetindo, contra o mesmo réu, pode-se fazer vários pedidos e não há necessidade de conexão. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra, ou seja, cobrar uma indenização por uma desonra na internet, uma postagem que ofendeu a honra, e cobrar também, né, aluguéis atrasados, né? Duas coisas não têm nada a ver, mas você pode entrar no mesmo processo porque é o mesmo réu.
Agora, quando são réus diferentes, aí exige-se a conexão. Não pode entrar reclamando com a Light que a luz desligou e processar também o SAI, porque a água está vindo suja no mesmo processo, né? As causas não têm conexão nenhuma. Aqui nesse slide nós tratamos dos tipos de acumulação, né, que podem existir. O código traz dois tipos e também podemos colocar a acumulação sucessiva e a acumulação simples, que elas também existem. Então, a acumulação alternativa é quando o juiz vai garantir que o réu escolha como vai cumprir aquela obrigação, porque a própria natureza da obrigação lhe dá essa opção. A acumulação subsidiária é aquela que a parte faz um pedido e, caso o juiz não acolha esse pedido, o juiz vai passar a apreciar o segundo pedido, né? Acumulação subsidiária. Se não acolher o primeiro, passa a analisar o segundo. É o caso de uma ação de anulação de casamento, ou o juiz não concordando, que decrete o divórcio, né? A parte prefere uma anulação de casamento, não sendo possível que o juiz conceda o divórcio, né? Acumulação sucessiva é aquela que a parte pede a condenação de um primeiro pedido e também de um segundo pedido, caso o primeiro seja acolhido, né? O segundo pedido depende do primeiro pedido. O exemplo é a acumulação de reconhecimento de paternidade com oferecimento de alimentos ou declaração de inexistência de débito com danos morais, né? O juiz, exemplo, juiz diga que eu não devo e, além disso, condene o réu por me cobrar, né? É uma acumulação sucessiva. E a acumulação simples é quando o acolhimento ou a rejeição de um pedido não afeta o outro, né? O Ministério Público em Volta Redonda tem um processo que ele pede que a CSN instale um filtro na chaminé da fábrica, que ela recupere florestas, que ela faça campanhas educativas a favor do meio ambiente, ou seja, são vários pedidos, né, acumulados, e o juiz pode acolher um, pode acolher o outro, e isso não vai afetar um, não afeta o outro. Então, a acumulação é simples. Para terminar o assunto, eu trouxe aqui nesse slide a possibilidade da alteração da causa de pedir, né? Alterar o que você pediu na sua petição inicial, até quando você pode. Então aqui vocês leiam com calma que eu coloquei que é possível em verde, né? Possível alteração da petição inicial até a citação do réu, sem problema algum. Após a citação do réu, pode haver a alteração da causa de pedir ou do pedido, desde que haja o consentimento do réu. Todavia, até o saneamento do processo, que nós vamos estudar mais à frente. A partir do saneamento do processo, não pode mais haver alteração da causa de pedir e do pedido. Então, para essa semana era isso. Nos encontramos no nosso encontro online ao vivo, para tratar desse mesmo tema, só que através de exercícios, julgados, e outras atividades. Um abraço a todos.